vocês Hebreus capítulo 5, nós vamos ler versículos 11 a 14. Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. Convido os irmãos para a leitura alternada. Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações nessa noite. Convido o nosso irmão Cristiano para nos conduzir em adoração com mais um cântico. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Que Deus nos abençoe, que através da sua palavra Ele nos renove nessa noite. Assim como os irmãos estão, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós que somos infinitamente gratos porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui. Gratos porque podemos juntos oferecer nossos louvores, nossa adoração, que é fruto, ó Deus, de lábios que confessam ao Teu nome, ó Deus. Damos graças porque nós o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós o adoramos porque o Senhor nos fez Teus filhos e novas criaturas. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo, ó Deus, maravilhoso Espírito Santo, que inspirou os Teus servos no passado para que escrevessem a Tua palavra, nos ilumine agora para que nós a compreendamos. Enche o nosso coração de alegria, de júbilo, ó Deus, de contentamento, por ouvirmos o Teu recado e que Ele venha ao encontro às nossas necessidades. É que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos já fecharam a Bíblia, voltem a abri-la, por gentileza. O texto que nós lemos, Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. Nosso tema hoje é o cuidado com a vida cristã. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem fez esta afirmação foi Jesus Cristo. Evangelho de João capítulo 10, versículo 10. E esta declaração de Jesus Cristo foi feita num contexto muito interessante. Jesus Cristo havia curado um cego de nascença num sábado. E este fato, a cura de um cego de nascença num sábado, deu margem a uma grande discussão, pois os fariseus não aceitavam, primeiramente, que Jesus fosse alguém vindo de Deus. Em segundo lugar, não aceitavam que este milagre fosse feito num sábado, porque para eles realizar o milagre num sábado era uma transgressão da lei de Deus. Acusavam a Jesus Cristo abertamente, claramente, de ser um pecador. E por causa disso começaram a inquirir, começaram a perguntar, começaram a julgar a família daquele cego. E depois o próprio cego. E por fim, não gostando daquilo que tinham ouvido, expulsaram sua família e expulsaram o cego da sinagoga. Pouco tempo depois, Jesus se encontra com aquele cego. E Jesus se revela àquele cego. E aquele cego que havia sido curado da sua cegueira física também é curado da sua cegueira espiritual, porque ele prostra-se diante de Jesus Cristo e o adora. Notem, meus queridos, um feito extraordinário, um cego de nascença é curado. Várias pessoas presenciam este milagre, ficam sabendo deste milagre e tomam ciência deste milagre. Dentre eles, a família daquele cego, os seus próprios amigos e a liderança religiosa da época, os fariseus. Mas apesar do fato extraordinário, exaltar a glória de Deus, nem todos receberam esta glória, nem todos aceitaram esta glória
E não foi em todos que ela promoveu, que ela provocou, que ela gerou o mesmo resultado. Os fariseus viram a glória de Deus na cura daquele homem. E muitos circunstantes viram a glória de Deus na cura daquele homem. Mas tão somente este homem foi salvo, porque ele prostrou-se aos pés de Jesus e o adorou. Isso mostra, meus queridos, uma verdade muito importante da palavra de Deus. Apesar de todos poderem contemplar as obras de Deus, os grandes feitos de Deus, os milagres de Deus, a vida cristã só existe e só tem seu início pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E é isso que nós gostaríamos de falar em primeiro lugar. A vida cristã somente existe pela ação sobrenatural de Deus. E quando é que começa a nossa vida cristã? Tenho certeza que todos os irmãos responderão comigo. Ela começa quando nós nascemos de novo. Ela começa quando Jesus Cristo nos dá a vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Foi isto que o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Antes mesmo que eu e vocês pudéssemos perceber, antes que mesmo que eu e vocês pudéssemos notar, o Espírito Santo foi agindo silenciosamente, sobrenaturalmente na nossa vida, transformando-nos de dentro para fora. E Ele fez algo que nós mesmos não poderíamos fazer. É fato, estávamos mortos em delitos e pecados. Mortos não podem fazer nada para ter vida, a não ser que de fora lhes seja dada esta vida. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá vida, estando nós mortos em delitos e pecados. O profeta Jeremias diz algo muito interessante, meus amados. Ele faz um questionamento. O etíope pode mudar por si só a cor da sua pele? O leopardo pode mudar por si só as manchas que ele tem em seu couro? Assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim como o leopardo não pode mudar as manchas que ele tem no seu corpo, assim o homem também não consegue fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Ele só conseguirá fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal, se ele nascer de novo. Se em Cristo Jesus ele nascer de novo. E a partir do momento que há um novo nascimento, há um novo princípio de vida, que passa a orientar nossa existência. Nota que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. Mas prestem atenção, meus queridos, não podemos confundir ser religioso com ser nascido de novo. Lá no capítulo 13 do Evangelho de João, nós temos a história de um homem que era religioso, profundamente religioso, Nicodemos. Esse homem foi à noite procurar a Jesus Cristo, porque não queria ser visto pelos demais judeus, ele era um mestre da lei entre os judeus. Havia um questionamento profundo em seu coração: o que fazer para ver o reino de Deus? E note que Jesus nem deixa que Nicodemos o questione, nem deixa que Nicodemos faça a pergunta que ele tinha em seu coração. Em sua onisciência, Jesus lhe diz: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu. E ele perguntou: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez? João capítulo 3, versículo 4. Então Jesus lhe mostra a grande verdade do Evangelho. Em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E notem que aqui ele vai mostrar a ação sobrenatural do Espírito Santo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido
do Espírito. Vida cristã se inicia pela ação sobrenatural de Deus, quando através do Espírito Santo Ele nos dá o novo nascimento, quando através do Espírito Santo Ele nos faz ressuscitar da morte para a vida, para que eu e vocês tenhamos vida espiritual, vida cristã, é preciso nascermos de novo. Notem, quero frisar outra vez, não é meramente filiação religiosa. Ter nascido na igreja, ser filhos de pais crentes, ser neto de avós crentes, isso não basta. Não basta você ser religioso, até mesmo ser capaz de ensinar as Sagradas Escrituras como Nicodemos, que era mestre da lei entre os judeus. Apesar de ser mestre da lei, de conhecer o Antigo Testamento, de conhecer as promessas do Messias, de conhecer as verdades sobre o reino, ele não estava no reino, não desfrutava do reino e não tinha certeza de ver o reino de Deus. Eu estou certo que muitos podem estar muito próximos do reino de Deus, do início da vida cristã, podem estar muito próximos do céu, mas ainda assim, se não nascerem de novo, se não tiverem um encontro salvador com Jesus Cristo, irem para o inferno. Certa vez um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, o que o homem deve fazer para ver o reino de Deus? E Jesus disse: olha, ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças, e ame ao teu próximo como a si mesmo. O escriba gostou da resposta de Jesus e disse: muito bem, que maravilha, Senhor, respondeste sabiamente. De fato, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. E então Jesus lhe devolve uma pergunta muito importante: vejo que não estás longe do reino de Deus. Ele estava muito próximo do reino de Deus, mas não estava no reino de Deus. Por quê? Porque sabia muito sobre religião, sabia muito sobre o Antigo Testamento, sabia muito sobre a palavra, mas não havia nascido de novo. Não havia entregado a sua vida a Jesus Cristo, não havia passado pela experiência de conversão. Jesus veio para que eu e vocês tenhamos vida. Esta é a sua afirmação em João 10:10. Mas quando começa esta vida, a vida cristã começa com o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. E eu pergunto: você já passou por essa experiência? Você já nasceu de novo? Talvez esta é a maior e mais importante pergunta que eu e vocês devamos responder. Já somos nascidos de novo? Já temos um novo princípio gerador de uma nova vida em nosso coração? Já podemos dizer que somos de fato filhos de Deus? Já podemos afirmar que somos nascidos de novo? Notem, não estamos falando de filiação cristã, não estamos falando de religiosidade, não estamos falando de conhecimento intelectual da palavra, estamos falando de vida. Já temos, já desfrutamos, já experimentamos esta vida. Meus amados, John Wesley era filho de pastor, estudou no seminário, fez-se pastor, fez-se missionário, mas certa feita, quando voltava de navio de uma de suas viagens missionárias, o navio começou a enfrentar uma grande tempestade e o medo do naufrágio passou a tomar conta de todos. Então ele viu alguns crentes da região da Morávia que, apesar de toda aquela agitação, de todo aquele temor, de toda aquela tribulação, eles cantavam alegremente. E John Wesley, então, intrigado pela atitude daqueles crentes moravianos, disse: vocês não estão com medo de morrer? Vocês não estão com medo desse barco afundar? E eles disseram: se esse barco afundar e se nós morrermos, estaremos para sempre com o Senhor. E John Wesley, apesar de ser filho de pastor, de ser missionário, disse: eu não tenho essa certeza. A partir dali, ele foi ler a palavra, e pela palavra descobriu como nascer de novo, como
ser uma nova criatura, como ser filho de Deus e como tal, como ter essa certeza. Então eu pergunto, somos nascidos de novo? Temos a certeza de salvação? Se Jesus Cristo voltar agora, um dia eu e vocês passaremos a eternidade. Essa é a primeira verdade que este texto nos convida a refletir. Vida cristã começa com o agir sobrenatural de Deus. Mas há um segundo ponto. Ele se aplica à minha vida e à sua vida se eu e você já tivemos uma experiência com a bondade de Deus, se eu e você somos nascidos de novo, se eu e você somos novas criaturas. E esse ponto é muito importante. Por quê? Porque vida cristã, meus queridos, precisa ser desenvolvida. Nós, nascidos de novo, precisamos crescer. E notem que vida cristã não cresce e não se desenvolve de forma espontânea. Quando olhamos para a palavra, meus queridos, vários textos apontam a necessidade de desenvolvermos nossa vida cristã. 1 Pedro 1, 1 Pedro 2:2, se os irmãos quiserem conferir, Pedro vai dizer o seguinte: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Notem, se eu e vocês nascemos de novo pelo agir sobrenatural de Deus, e este foi o nosso primeiro ponto, precisamos desenvolver a vida cristã, mas ela não se desenvolve espontaneamente. Este é o nosso segundo ponto. Eu e vocês precisamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado o crescimento para a salvação. Isto se já temos a experiência de que o Senhor é bondoso. Portanto, meus amados, é incompatível o nascido de novo não sentir desejo ardente pela palavra de Deus. É incoerente o nascido de novo não querer se alimentar da verdade. É incoerente o nascido de novo não ter sede, não ter fome da palavra de Deus, não desejar a presença de Deus, não desejar a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Isto é incoerente. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Porque a vida cristã não se desenvolve de modo espontâneo. Pedro, falando aos filipenses, afirma que o Espírito Santo atuando em nós promove tanto o querer quanto o realizar. Então, além de Deus nos fazer novas criaturas, nascidos de novo, os seus filhos, Ele nos dá do seu Espírito, e o seu Espírito se move em nós, fazendo com que nós queremos e desejemos as coisas de Deus. Notem, Deus faz a sua parte. Mas é preciso afirmar, vida cristã não se desenvolve de modo espontâneo, porque apesar do Espírito Santo estar em nós, fazer-nos desejar, fazer-nos querer, fazer-nos realizar, eu e vocês podemos entristecê-lo. Eu e vocês podemos apagá-lo. Eu e vocês podemos não ser plenos dele, não estar cheios dele e não andar nele. O apóstolo Paulo, um versículo antes de dizer que o Espírito Santo é quem promove em nós tanto o querer quanto o realizar, ele dá uma ordem. E parece até contraditório, porque ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso é uma ordem. Você que nasceu de novo, você que é nova criatura, você que é filho de Deus, você que já ressuscitou para uma nova vida, desenvolva a sua salvação com temor, com tremor. Desenvolva a sua salvação. Pouco depois ele vai dizer: e o Espírito Santo é quem promove em vós tanto o querer quanto o realizar. Não existe incoerência, meus amados, entre estes dois versículos. O Espírito está em nós. Ele cria motivação, ele cria uma nova razão de ser, de existir. Ele cria em nós desejos, aspirações, vontade. Mas notem, se eu e vocês não formos cheios do Espírito Santo e não andarmos nele, nós não vamos demonstrar o seu fruto, muito menos evidenciar o seu dom. Nós vamos ser crentes não espirituais. Por quê? Porque a vida cristã não se desenvolve de modo espontâneo.
Onde é que está o respaldo bíblico para essa afirmação tão pesada? A vida cristã não se desenvolve de modo espontâneo. Ora, o texto que lemos demonstra claramente isso. Voltem os olhos agora, Hebreus capítulo 5, versículo 11. A este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto, friso essa frase, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Notaram? Vai prosseguir o autor de Hebreus dizendo: pois com efeito, enquanto devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 12. Perceberam? A vida cristã não se desenvolve de modo espontâneo. Os ouvintes a quem foi endereçada a carta aos Hebreus tinham tempo decorrido desde o seu novo nascimento, desde a sua conversão. Já tinham talvez anos de caminhada cristã. Mas o que acontecia com eles? Não eram capazes de ouvir as coisas difíceis que o apóstolo Paulo tinha a dizer, os ensinamentos mais sólidos das Escrituras. Por quê? Porque eles eram tardios em ouvir. Não está dizendo que eles não ouviam, mas eram tardios em ouvir. Então, meus amados, é possível sim, que decorrido o tempo da nossa conversão ainda sejamos crianças, ainda sejamos meninos, ainda sejamos inexperientes, ainda sejamos rasos na nossa espiritualidade, na nossa santificação, na nossa vivência cristã, ainda sejamos rasos em nossa espiritualidade. E o texto prossegue demonstrando como eram tão rasos os crentes a quem foi endereçada essa carta. Inexperientes na palavra da justiça, crianças incapazes de discernir entre o bem e o mal. Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14. Se eu e vocês observarmos na nossa vida, e pode acontecer, que não temos nos desenvolvido espiritualmente como deveríamos, que não temos crescido em espiritualidade como deveríamos, senão é em nós o fruto de uma maturidade cristã como seria de se esperar. E eu peço que nós nos submetamos ao Espírito Santo para que Ele faça esse diagnóstico na minha vida e na sua vida. Se nós observarmos, amados, que ainda não estamos preparados para o alimento mais sólido, eu e vocês precisamos observar como nós temos ouvido a palavra de Deus. Tardios em ouvir. Tardios em ouvir. Alguém pode dizer, mas eu tenho anos de experiência como cristão. Há um pensador português falando sobre educação que ele diz: muitos professores dizem que têm anos de experiência como professor. Às vezes não. Eles só têm apenas um ano de experiência e nos anos subsequentes repetiram este mesmo ano. E é fato, pode acontecer. Mas também pode acontecer isso na nossa vida espiritual. Nós temos um período efervescente de comunhão, de experiência, de vivência da nossa espiritualidade e depois tentarmos repetir este ano por anos subsequentes. Nota que a Bíblia não nos convida à acomodação, nem a um diagnóstico otimista demais sobre nós mesmos. Lembram-se da igreja de Laodiceia? Estou rico, estou rica, estou abastada, não preciso de coisa alguma. Essa era a sua convicção sobre a sua vida, sobre o seu estilo de ser como igreja, mas o Espírito Santo diz àquela igreja: não, vocês estão enganados, são pobres, miseráveis, nus. Eu e vocês precisamos nos submeter ao Espírito Santo para que Ele faça o diagnóstico. E se nesse diagnóstico apontar que eu e vocês estamos sendo tardios em ouvir, é preciso, meus amados, que nós tomemos uma decisão muito séria na nossa vida. Notem que o texto vai dizer que aqueles crentes deveriam ser mestres
e não são. Deveria estar ensinando outras pessoas, mas não tinha essa capacidade. O texto vai dizer que eles precisavam ser alimentados com alimento sólido, mas ainda era necessário que alguém lhes ensinasse os rudimentos da fé. Era preciso que eles tivessem experiência no caminho da justiça, mas eles não eram pessoas experientes no caminho da justiça. Eram incapazes de receber alimento sólido, incapazes de demonstrar bom senso para discernir o que é certo, o que é errado. Creiam, não existia nada mais triste do que um pastor tem que instruir a igreja sobre aquilo que é certo ou sobre aquilo que é errado. Ora, nós precisamos desenvolver nossa vida cristã, nossa vida espiritual, de comunhão com Deus, de conhecimento da palavra, a tal ponto de nós mesmos discernirmos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Estamos precisando ser conduzidos nesse sentido, é porque não estamos desenvolvendo a nossa vida espiritual como deveríamos. Qual é a minha estatura espiritual, pastor Gerson? Qual é a sua estatura espiritual, meu querido irmão, minha querida irmã, querido ouvinte? Qual é a sua estatura espiritual? Se você é nascido de novo, pelo agir sobrenatural de Deus, é preciso que, nascido de novo, você se desenvolva em sua vida cristã, mas isso não acontece de modo espontâneo. Não aconteceu aos ouvintes da carta aos Hebreus, talvez não aconteça na vida de muitas pessoas. Terceira verdade, a vida cristã necessita de ações intencionais. Veja, estudamos a primeira verdade, a vida cristã começa com o agir sobrenatural do Espírito Santo. Segunda verdade, a vida cristã não se desenvolve de forma espontânea. Terceira verdade, a vida cristã necessita de ações intencionais. Note que Pedro vai dizer uma destas ações: devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Mas antes, observem que Pedro vai apontar algumas condições para que esse desejo esteja em nós. Os versículos anteriores, 1 Pedro 1, 22 a 25, vão dizer o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta palavra que em vós foi evangelizada, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Note que primeiro ele aponta para um detox. Eu e vocês precisamos nos desintoxicar das coisas que antes nos caracterizavam. Que coisas eram estas? Maldade, dolo, hipocrisias, invejas, maledicências. Precisamos nos desintoxicar destas coisas para que possamos saborear o genuíno leite espiritual e para que por ele nós cresçamos em nossa vida cristã. Esses versículos, amados, deixam muito claro que a vida cristã vai se desenvolver à medida que houver ações intencionais da nossa parte. Paulo vai dizer lá em Colossenses que estas ações incluem nos despojarmos da nossa velha natureza e nos revestirmos da nossa nova natureza. E note que a nossa experiência com Cristo, a nossa experiência de novo nascimento, a nossa experiência de ressurreição torna isso possível. Eu não posso exigir de alguém que conhece a Cristo que ele se despoje de tudo aquilo que o leva à corrupção, à degeneração e à miséria. Ainda que eu mostre esta necessidade, se ele não tiver o agir de Deus na sua vida, ele não vai conseguir. Mas eu e vocês, nascidos de novo, convertidos, nós temos essa possibilidade, nós temos essa capacidade, já tivemos uma experiência com Cristo, e portanto podemos sim nos despojar da nossa velha natureza.
e nos revestirmos da nossa nova natureza. E do que é que nós precisamos nos despojar? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar e mentira. Isso deve ser abandonado. Disso nós devemos nos despojar, isso deve morrer em nossa vida. Por outro lado, temos de nos revestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, do perdão, da paciência, da tolerância e do amor que deve transbordar em nós. Isso, meus amados, é o que deve caracterizar a vida daquele que quer intencionalmente desenvolver a sua vida cristã, daquele que deseja intencionalmente amadurecer na fé, daquele que deseja de ser criança, daquele que deseja deixar de ser criança e passar a ser um adulto, daquele que deseja deixar de ser raso e alcançar níveis maiores de espiritualidade. Note que a nossa vereda deve ser assim. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz do sol, que vai brilhando cada vez mais até ser um dia perfeito. No entanto, para que isso aconteça, não podemos ser tardios em ouvir. Tardios em ouvir. Semana após semana, nós ouvimos estudos bíblicos, nós ouvimos sermões, nós assistimos estudos bíblicos e sermões pelas redes sociais. Mas a questão é, será que isso não está nos levando a uma acomodação? A tal ponto que o que ouvimos já não nos incomode mais, já não penetre mais no nosso coração, já não faça mais diferença em nossa vida. Ora, o sermão não termina quando nós dizemos amém, e oxalá todos estejam em condições de dizer amém, assim seja, após o sermão ter sido pregado. O sermão continua durante a semana, e durante a semana eu preciso pensar, como eu, Gerson Trevisan, devo ser mais pronto em ouvir, como eu, Gerson Trevisan, devo deixar de ser tardio em ouvir da palavra de Deus. Se decorrido o tempo da nossa conversão, alguém precisa estar dizendo, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você pode vestir isso, você não pode vestir aquilo, você pode falar isto, você não pode falar aquilo, você deve tratar o irmão dessa maneira, você não pode tratar o irmão daquela outra maneira. Quando você tiver uma queixa contra o irmão, você deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Você deve ou não, você deve se envolver no trabalho da igreja, desenvolver seus dons, se é necessário que o tempo todo alguém esteja falando isso é evidência de que temos nos tornado tardios em ouvir. Algo, meus queridos, que eu tenho procurado desenvolver como mentalidade para a igreja. Nós precisamos ter a noção de pertencimento. Este é o corpo de Cristo. Esta é a igreja de Cristo. É nesse lugar que Deus me chamou como servo para servir. Esta igreja que eu tenho por dever edificar e honrar, com a minha presença física, emocional, espiritual, financeira, com o meu testemunho, com as minhas ações, com a minha participação. Notem que é muito triste um pastor que convencer os crentes a participar dos trabalhos da igreja, quando isso deveria ser algo natural, daqueles que estão se desenvolvendo na fé, alcançando maturidade cristã, alimentando-se não só de leite, mas de alimento sólido. Note que eu e vocês precisaríamos ensinar todas estas coisas às pessoas que estão se achegando ao Evangelho. Eu e vocês deveríamos ser mestres, ensinando a estas pessoas inexperientes o que pode e o que não pode fazer, o que deve ou não deve vestir, o que pode ou não falar, como deve ou não tratar o irmão, o que deve fazer ou não quando tiverem queixa contra outrem, quando ou não deve se perdoar, como devem
se envolver no corpo de Cristo. Eu e vocês devemos ser mestres nisto. Ensinar a outras pessoas, discipular outras pessoas e não ser nós mesmos alvos deste ensino sobre os rudimentos da fé. Quanto tempo faz que eu e vocês nascemos de novo? Quanto tempo nós temos de caminhada com Deus? E diante disso, perguntas mais profundas. Somos pessoas maduras na fé? Estamos em condições de nos alimentar com um alimento mais sólido como este sermão, ou nós nos escandalizamos dele? Somos aptos para ensinar a outras pessoas e estamos ensinando outras pessoas? Somos capazes de discernir entre o bem e o mal? Como adultos ou como crianças precisamos ser ensinadas ainda sobre os rudimentos da fé? Temos experiência na palavra da justiça? Nossas faculdades estão exercitadas para discernir entre o bem e o mal? Meus amados, Jesus veio para que eu e vocês tenhamos vida. E essa vida só começa a acontecer com um agir sobrenatural de Deus. Não existe vida cristã sem este agir sobrenatural de Deus. E se alguém que me ouve nesta noite não tem esta experiência, uma experiência com a bondade de Deus, dobre-se aos pés de Jesus Cristo, clame pela sua misericórdia e graça, conheça Jesus como Salvador e Senhor. Mas Jesus diz algo mais, Ele veio para que nós tenhamos vida abundante, e vida abundante implica no desenvolvimento da nossa vida cristã, da nossa experiência com Deus. E eu e vocês não teremos esta vida abundante, meus queridos, se nós não desenvolvermos a nossa salvação, santificação e vida cristã intencionalmente. Se eu e vocês continuarmos sendo tardios em ouvir, se eu e vocês não atinarmos os nossos ouvidos, os nossos corações às sagradas escrituras. Portanto, eu e vocês podemos ter vida, mas a questão é, temos esta vida abundante que Jesus Cristo veio para dar àqueles que são seus? As pastagens abundantes só têm acesso às ovelhas que ouvem a voz de Jesus Cristo e que o seguem. Que eu e vocês sejamos ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, que o seguem, que são abençoadas com vida, mas mais do que isso, que são abençoadas com vida e com abundância. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.